Galera, é o seguinte, eu não sei se a Globo com o Corinthians tem medo ou tem respeito, o GE tem medo ou tem respeito, porque assim, a gente sabe que a tabela do Campeonato Brasileiro é dividida em duas partes, tendo a primeira parte e a segunda parte. A primeira parte da tabela vai do primeiro até o 10º colocado, e a segunda parte da tabela vai do 11º ao 20º colocado. Pois bem, o GE, numa postagem no Instagram, colocou na segunda parte da tabela o Corinthians do 10º, né, colocado até o 20º. O Corinthians aparece na segunda parte da tabela, sendo que o Corinthians deveria aparecer na primeira parte da tabela. Eu não sei se é uma forma de retaliação, porque todo mundo aqui sabe, né, que a segunda parte da tabela é do 11º colocado ao 20º. E os caras fizeram questão de colocar o Corinthians na segunda parte da tabela do 10º ao 20º. É medo ou é respeito? De certa forma, de qualquer forma, o Corinthians tem uma relevância gigantesca, porque os caras tiveram que colocar o Corinthians ali no topo, né, da segunda parte da tabela. Porque sabe o colossal que é o Corinthians e a relevância que é o Corinthians, mas não faz sentido nenhum você colocar o Corinthians na segunda parte da tabela, sem sentido algum. Mas eles fizeram isso, não sei o porquê, mas de certa forma a gente sabe que o Corinthians é gigante. Mas é os caras perseguindo o Corinthians, né? Porque sabe, né? O Corinthians fechou com a Liga Forte, vai ter sua transmissão na Cazé TV, na Record, e não vai passar mais na Globo, tá? Então os caras ficam mordidos, ficam revoltadinhos, tá? Galera, é o seguinte, outra coisa que eu queria comentar aqui com vocês, nas últimas repercussões do Corinthians e atualizações, é que é o seguinte, o Neto, nos Donos da Bola, ele resolveu falar sobre isso aqui. Eu sei disso, que o Roger Guedes, que o Corinthians, que é o Roger Guedes pro ano que vem, e que o Yuri Alberto vai ser negociado por 25 milhões de libras. Sabe pra onde? Vou falar já. O Kia é o cara que manda no futebol inglês. Quem que foi pro... Quem que saiu do Arsenal? Edu Gaspar. Pra onde ele foi? Pro time que tá aí, na 5ª posição. Tá indo pro Nottingham? Nottingham Forest. Vocês vão ver só, no ano que vem, o Yuri Alberto vai ser vendido por 25 milhões de libras, que eu não sei quanto que dá. 50% é do Corinthians. Só 50%. Só 50%. 50 milhões de reais mais ou vai menos. Vai dar 90 de reais. Vai vir os 90%, os 50% que dá 90 milhões. Dá quase 100 milhões, 50%. Quase 100 milhões. E o Corinthians, junto com o Esporte da Sorte, quer trazer o Roger Guedes de novo. Cara, de verdade, eu falaria que o Neto estaria inventando notícias se não fosse esse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês do Yuri Alberto ontem, tá? Dando entrevista à central do Timão. Cara, o que ele falou me fez acreditar nessas palavras do Neto dessa vez, tá? Porque o Yuri Alberto deixou basicamente aqui em aberto. Dá uns links. E ano que vem, você tá aqui, o torcedor pode contar com você? Cara, eu tô muito feliz pelo momento que eu venho vivendo aqui. O melhor disparado, não só aqui no Corinthians, mas na minha carreira. Quando eu cheguei eu também fui muito feliz. O ano passado eu passei muitas dificuldades, mas sempre marcando. Ainda fiz acho que 15 gols na temporada passada, mas hoje estou muito feliz de conquistar essa grande marca. E cara, futuro a Deus pertence, né? Só tenho a dizer que eu estou muito feliz aqui e agradeço muito o carinho de todos. Bom, ficou nítido que ele se desviou, né, da pergunta e disse que futuro a Deus pertence. Ou seja, dando a entender que o futuro dele não é certo no Corinthians, tá? Então, se não fosse esse vídeo aqui, eu não acreditaria muito nas palavras do Neto, porque a gente sabe que a gente tá numa semana que não existe nenhum tipo de notícia negativa, né, pra falar do Corinthians, né? Então não tem como criar uma certa polêmica assim. O Yuri Alberto, que já foi, né, sediado aí pelo Southampton e também tem um interesse ali do West Ham pelo jogador. Se o Corinthians for vender o Yuri Alberto de certa forma, né, o Corinthians vai ter um lucro aí de mais de 100 milhões de reais. É um baita de um lucro, né, com a venda do Yuri Alberto. E a permanência dele, nesse sentido aqui, parece que realmente não é tão garantida. O Augusto Melo já disse no podcast do Corinthians, e também dando entrevista, ele falou o seguinte, tem as palavras dele que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui não tem isso, tá? A gente conta com ele no projeto de 2025, isso aqui foi na entrevista do podcast. É uma peça fundamental, não sei de onde tiraram isso, afirmou o mandatário do Timão. O presidente voltou a falar sobre o tema na segunda-feira, no caso no dia de ontem, durante o evento na Neoquímica Arena. Perguntado sobre a permanência do Yuri em 2025,
Novamente, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi enfático ao dizer que o atacante vai defender o clube alvinegro nessa próxima temporada. Não estou preocupado, é um jogador muito importante para o Corinthians, tá? Isso são palavras do Augusto Melo, tá? Que disse que o jogador vai permanecer em 2025, não vai ser vendido. Mas aí quem tem a razão, quem tá certo, quem não tá, não sei. Só sei que o Roger Guedes agora tá sendo cogitado no Corinthians, pelo que o Neto disse, não sei se é verdade. Eu só coloquei o vídeo do Yuri aqui porque ele acabou deixando em dúvidas sobre o seu futuro no Timão no decorrer de 2025. Não sei se o Yuri Alberto de verdade vai permanecer no Corinthians. Agora a questão do Roger Guedes, o cara que tá ganhando mais de 5 milhões lá fora, não sei, de verdade, galera. Pra mim, não sei. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui com as atualizações, porque é o seguinte. Tá repercutindo aí na internet, galera, uma fala de um cara aí do canal chamado Papo Fiel, né? O nome dele é Adalba e tal. Tá repercutindo uma fala dele porque é o seguinte, esse dia saiu não, né? A torcida do Corinthians não esqueceu o vídeo do Ivan Moré falando que o Corinthians ia virar um Santa Cruz, tá? E é o seguinte, esse cara do Papo Fiel é um cara que, decretou a queda do Corinthians pra Série B na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time tava uma bosta? Tava uma merda. Se eu não me engano, eu acho que era o Tony Oliveira ainda que tava comandando o Corinthians, se eu não me engano aqui agora. Só que assim, você decretar a queda de um time gigante como o Corinthians na 15ª rodada é piada, né? É piada. Independente da situação que tava, cara, a gente sabe que é o Corinthians. Mas enfim, vou deixar isso aqui de fora, tá? Mas ele disse que o Ivan Moré tinha um fio de lógica na sua frase, porque o Ivan Moré disse que o Corinthians iria virar um Santa Cruz da vida, iria ser um time de 3ª divisão e o Corinthians ia cair, ia virar um novo Santa Cruz, tá? Isso obviamente foi um exagero do Ivan Moré, ficou nítido isso. O Ivan Moré se diz corintiano, mas é um falador de asneiras, né? Para ganhar, obviamente, engajamento nas suas redes sociais. E aí, o cara que se diz o paladino corintiano, o falador aí de verdades, né? Ele diz que tem um fio de lógica na frase do Ivan Moré. O título do vídeo dele é o pedido de desculpas, que é basicamente uma ironia. E também no minuto 4 minutos e 58, ele diz isso. E se vocês quiserem conferir lá, tá, pessoal? Porque eu não vou colocar o vídeo aqui, porque obviamente ele vai dar um bloco. Eu não tenho nenhum interesse de colocar, obviamente. Mas se vocês forem lá no minuto 4:58, vocês vão ver ele falar sobre isso, tá? Que tinha um fio de lógica. Eu parei aqui, cara. Eu falei, mano, fui ver, né, se era verdade isso. Mas eu assisti até o vídeo dele um pouco. Mas é um cara assim, meu, que é arrogantão, tá? Se sente o dono da verdade. Eu nunca fui o dono da verdade aqui nesse canal. Todo mundo pode expor sua opinião, eu posso errar, eu posso vacilar aqui e eu vou falar pra vocês, cara. Ó, vacilei, falei coisa errada que não deveria. Não tem problema nenhum. Mas é um cara que se sente dono da verdade, que decretou a queda do Corinthians na 15ª rodada. Foi igualzinho o Neto e esses caras antes aí. Enfim, um cara que se diz corintiano e fala essas asneiras assim. Mas enfim, um cara que defende essa frase do Ivan Moré, me desculpe aí. Me desculpe. Pelo amor de Deus, você é um fanfarrão também. Mas enfim. Quando sair aqui notícias, atualizações, repercussões do Corinthians, vocês sabem, eu vou voltar aqui para trazer para vocês as últimas do Corinthians. Deixa seu like, se inscreva no canal e a gente volta aqui numa próxima. Beleza? Um grande abraço, galera. Até mais e vai Corinthians!